Você provavelmente já ouviu alguém dizer que os joios são as pessoas falsas dentro da igreja e que nossa missão é identificá-las para manter a igreja pura. Ei, mas existe um problema. Essa interpretação entra em conflito com aquilo que o próprio Jesus explicou. A parábola mais usada para julgar pessoas talvez seja justamente a parábola que nos proíbe de assumir o papel de juiz. E quando entendemos o contexto, percebemos que Jesus não está apenas falando sobre o fim dos tempos. Ele está confrontando uma das maiores tentações do coração humano, a vontade de decidir quem merece permanecer e quem merece ser arrancado, jogado fora. Antes de interpretar qualquer parábola, gente, nós precisamos ouvir a explicação de quem a contou. Em Mateus 13, Jesus narra que um homem semeou boa semente em seu campo. Durante a noite, enquanto todos dormiam, um inimigo entrou escondido e lançou o joio entre o trigo. Quando as plantas cresceram, os servos perceberam o problema e fizeram uma pergunta que parece muito lógica. Ei, queres que vamos arrancar lá tudo o joio? Mas a resposta surpreende, gente. E a resposta é não. Para que, ao arrancar joio, vocês não arranquem também o trigo? Vai dar ruim. Deixe que ambos cresçam juntos até a colheita. Perceba a diferença. A reação humana é eliminar imediatamente aquilo que parece errado. Vamos eliminar? A resposta de Deus é esperar. E essa resposta não nasce da indiferença, nasce da sabedoria. Agora existe um detalhe escondido no texto original. A palavra grega traduzida como joio é zizania. Os estudiosos identificam essa planta como Lorium tremulentum, uma erva muito conhecida no mundo antigo. Ela possui uma característica impressionante. Nos primeiros estágios do crescimento, ela é praticamente idêntica ao trigo. A cor é parecida, as folhas são parecidas, a altura também, tudo igual. Um agricultor inexperiente dificilmente conseguiria distinguir uma da outra antes da formação das espigas, sabe? Jesus escolheu exatamente essa planta. Não foi por acaso. Ele poderia ter usado qualquer outra erva daninha, mas escolheu aquela que se parece com o trigo justamente para ensinar que nem sempre aquilo que parece evidente aos nossos olhos corresponde à realidade. E existe outra informação importante. Na agricultura do primeiro século, as raízes do joio e do trigo costumavam crescer entrelaçadas. Se alguém tentasse arrancar uma planta antes do tempo, corria o risco de arrancar também o trigo. Por isso o dono do campo manda esperar. Não porque o joio seja bom, não, mas porque uma intervenção precipitada poderia destruir aquilo que deveria ser preservado. E aqui a gente encontra uma curiosidade histórica fascinante. Semear joio na plantação de um inimigo era uma forma conhecida de sabotagem. Era uma prática tão séria que o direito romano previa punições para quem causasse esse tipo de prejuízo. Ou seja, gente, Jesus não está contando uma história inventada. Ele usa uma situação que seus ouvintes conheciam muito bem. Então, agora chegamos ao ponto mais ignorado dessa parábola. Quando Jesus explica o significado, ele diz algo que muda completamente a interpretação. O campo é o mundo. Observe bem, Jesus não diz que o campo é a igreja, ele diz que o campo é o mundo. Isso significa que a parábola não foi dada para incentivar cristãos a viver procurando joios dentro de congregação de igreja. Pelo contrário, ele mostra que o bem e o mal coexistirão no mundo até o tempo determinado por Deus. E quem fará a separação, hein? Os servos? Os líderes religiosos? Os cristãos? Não! Jesus responde claramente: os ceifeiros são os anjos. Essa responsabilidade nunca foi entregue aos homens, foi reservada ao próprio Deus. Isso muda completamente a maneira como lidamos com as pessoas. Porque quantas vezes a gente julga alguém cedo demais? Quantas pessoas já receberam de nós um rótulo definitivo quando Deus ainda estava trabalhando nelas? Pedro negou Jesus. Paulo perseguiu a igreja. O ladrão na cruz passou praticamente toda a vida distante de Deus. Se alguém tivesse arrancado essas pessoas antes da hora, jamais veríamos os frutos que Deus produziu nelas. Sim ou não? E talvez seja exatamente essa a razão pela qual Jesus nos manda esperar. Nós enxergamos apenas o presente, Deus vê o destino. Mas atenção, a parábola também não ensina que joio e trigo são iguais. A diferença existe sim.
ela apenas não deve ser ali determinada por nós antes do tempo. Jesus afirma que a separação vai acontecer, mas acontecerá no momento certo e pelas mãos certas. Enquanto isso, existe uma pergunta muito mais importante do que descobrir quem é o joio ou não. Que tipo de fruto eu estou produzindo? Em outro momento, Jesus declara: pelos seus frutos os conhecereis. O trigo maduro se inclina porque está cheio. O joio permanece ereto porque está vazio. Existe uma lição bonita, gente, nessa imagem. Quanto mais frutos produzimos, mais humildes nos tornamos. Quem está cheio da graça de Deus não vive apontando para os outros. Curva-se diante do Senhor. Talvez o maior joio que precise ser arrancado hoje não esteja na vida do próximo. Talvez esteja dentro do nosso próprio coração. Sabe? O orgulho, a soberba, a pressa em condenar, a necessidade de ocupar um lugar que pertence somente a Deus. A parábola do joio e do trigo não foi escrita para alimentar nossa suspeita. Foi escrita para fortalecer nossa paciência, porque a mesma graça que hoje esperamos que Deus tenha com os outros, foi a graça que um dia Ele teve com a gente. E essa é a grande verdade escondida em Mateus 13. O reino de Deus não cresce pela ansiedade dos servos, cresce sob a paciência do Senhor. Se essa reflexão fez você enxergar essa parábola de uma maneira diferente, se agregou, escreva aqui nos comentários. Meu papel é dar frutos, ok? Não antecipar as colheitas. E diga qual outra parábola você gostaria de estudar no próximo vídeo aqui.